Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 1 da classe de jovens, Gálatas. A carta da liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Fique aqui comigo que você saberá. Para esta aula, os louvores sugeridos são o 18, 162 e 167. Qual é a capital da Turquia? Você sabe? Tem certeza? E o que a capital da Turquia tem a ver com a lição de hoje? Fique aqui comigo que você saberá. Eu também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula e também te darei as respostas da hora da revisão. Portanto, fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, você também deixa o seu dislike. Importante também você deixar aí o seu comentário. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva aqui no canal para que assim, todas as vezes que eu lançar uma aula nova da classe de jovens, você ser notificado. Texto principal. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Resumo da lição. A carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras. Objetivos da aula de hoje: entender o panorama geral da carta aos Gálatas, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita, refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias. E você, a propósito, você já escreveu uma carta para alguém? Sabe a importância de receber uma carta ou de enviar uma carta? Experimenta só para você ver como é bom e saudável, prazeroso escrever ou receber cartas. Introdução. Rever os ensinos do apóstolo nesta carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos, que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. É importante que nós venhamos compreender alguns pontos. Um dos pontos é o seguinte: quantas vezes você não tem ouvido que você precisa fazer algo a mais para ser salvo na pessoa de Cristo? Então é importante você observar que nenhum esforço que nós façamos conseguirá fazer com que nós sejamos salvos, de maneira nenhuma. Então a importância cristã e a suficiência do Evangelho é um ponto principal aqui. Nós entendemos que nós temos que ter a liberdade cristã, e já já eu vou te falar sobre o que é a liberdade cristã, e também a suficiência do Evangelho, ou seja, a única coisa que nos faz ser salvos é a nossa fé em Cristo, ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus e não por nossos próprios méritos. É curioso até mesmo dizer que lá em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e também o 28, fala sobre que Daniel, Jó e Noé se salvaria por sua reta justiça, por sua própria justiça ele se salvaria. Isso é um caso, uma exceção. Somente esses três homens se salvariam por sua reta justiça. É algo até curioso, né? Uma vez que nós somos salvos somente pela graça, esses são três exceções. A carta aos Gálatas, o contexto. O Evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano quando os judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta do trabalho específico de obreiros como Barnabé e Saulo, que foram enviados por Deus e pela igreja às nações gentias como missionários. O evangelho ele sempre será propagado de uma forma ou de outra, né? Pela internet, pelo rádio, pela televisão, jornais, revistas, enfim. Mas geralmente, e desde sempre, ele é divulgado através de pessoas. Observe que o contexto aqui da carta aos Gálatas nos vê que o evangelho começou a se espalhar no Império Romano, né? E isso se deu pelo testemunho dos irmãos judeus, né? Ou seja, eram pessoas, né, cristãos judeus que aceitaram a Cristo como Salvador e começaram a espalhar
o evangelho pelo mundo, né? E também ele se deu pela perseguição. A perseguição, ela é um ponto importante na questão cristã. Pode parecer contraditório, mas a igreja, ela cresce à medida que ela é perseguida. Se a igreja não for perseguida, ela não cresce. A melhor maneira de uma igreja crescer ela é na perseguição, porque as pessoas vão se espalhando e vão levando o evangelho. E também tem aquela questão do desafio. Quando uma pessoa é desafiada a fazer algo, ela tende a fazer, mas se não tiver nenhum desafio, ela tende a ficar na sua área de conforto. Portanto, isso significa que quando nós somos perseguidos, nós queremos provar que nós verdadeiramente somos cristãos. Olha, essa pessoa está fazendo isso comigo, agora eu vou ficar ainda mais firme no Senhor. Agora, se nós não temos uma perseguição, não tem nada que nos persegue, a tendência é nós ficarmos na nossa área de conforto e não agir e não tomar uma atitude. Então isso é uma forma do evangelho ser propagado, é pela perseguição. Uma outra forma também, que também é tão eficiente, é quando a igreja envia missionários e missionárias pelo mundo. Então isso também vai levará também o evangelho. Curiosamente, se falando de missões, de cada 10 missionários no mundo, 7 são mulheres. Somente 3 homens a cada 10 são missionários. Então veja que as mulheres ela têm essa facilidade também de propagar o evangelho muito mais do que o homem. Agora, a questão da missão realmente é uma questão bem delicada. Então, um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. No caso, esse grupo é denominado de judaizante. Aqui, observe que o judeu, ele cria em Jesus, mas também passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei. Ou seja, somente Jesus não é suficiente para a salvação. Você tem que aceitar Jesus e fazer algo a mais. É algo que hoje também nós entendemos, se sabe que hoje isso seria uma seita. Quando uma pessoa está numa igreja e essa igreja fala que para ter salvação precisa aceitar a Cristo como Salvador e fazer outra coisa, isso é uma seita. Nos dias de hoje, por exemplo, temos visto que pessoas, pastores, têm falado muito a respeito do dízimo. Olha, se você não der dízimo, você vai para a perdição eterna. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, deixar claro que eu sou a favor do dízimo, eu não sou contra o dízimo, eu sou muito a favor. Nós, como pessoas cristãs, nós verdadeiramente devemos devolver o dízimo à casa do Senhor. Agora, não é porque uma pessoa dá dízimo ou deixa de dar dízimo que ela vai ser salva. Por quê? Porque, como a Bíblia já menciona, Efésios 2, 8 e 9, nós não somos salvos por nossas obras. Então, observe para que ninguém se glorie. Então, se alguém é salvo porque aceitou a Cristo e dá dízimo, significa dizer que o sacrifício de Jesus nesse ponto não foi suficiente para salvar essa pessoa. Essa pessoa só é salva porque ela é dizimista. Ou seja, está dando a essa pessoa, a esse dizimista, o mérito da salvação pela obra, que no caso é de dar o dízimo. Então isso é uma seita. Quando uma igreja fala que alguém, para ser salvo, precisa aceitar a Cristo como Salvador e dar dízimo, significa que é uma seita. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O sacrifício de Jesus na cruz, sozinho, é suficiente. Não precisa de absolutamente fazer mais nada, a não ser crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como nos diz Atos capítulo 16, versículo 31. Então, observe que é importante a questão do dízimo, dízimos e ofertas, É importante que você contribua, é importante, mas isso não vai fazer de você uma pessoa salva. Não é porque você dá dízimos altíssimos. Um caso, por exemplo, Caim e Abel. Caim também não deu dízimo, juntamente com Abel? Mas por que Deus aceitou o dízimo de Abel e não aceitou de Caim? Porque Abel tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Caim deu um dízimo bom, igual ao do irmão, mas o coração era perverso. Então, o dízimo e oferta, o Senhor não vê o valor, o Senhor vê o coração do ofertante. Então é importante, veja, por exemplo, o caso da viúva, que deu lá algumas moedas lá e o Senhor Jesus deu
testemunho daquela senhora. Então, observe que a obra ela é extremamente ineficaz para a salvação. O autor. Como veremos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de se identificar com seus leitores, e os detalhes evidentes nela mostram que Paulo conhecia os irmãos gálatas. Você conhece os irmãos da sua igreja? Eu acho esse ponto muito interessante falar sobre a questão da autoria da carta, porque quando nós observamos, hoje se manda muita mensagem, né, de aplicativo instantâneo, né, ou algumas pessoas, né, por e-mail, mas anteriormente sempre foi essa ideia de carta. Então, observe que o apóstolo Paulo, muitas vezes ele era questionado sobre o seu apostolado, por exemplo, sobre outras questões. Observe que agora ele escreve uma carta para identificar os seus leitores, ou seja, os leitores sabiam que eram ele. Eles sabiam pela forma dele escrever, pela sua autoria, pela forma dele se identificar. É importante notarmos que Paulo realmente conhecia os irmãos gálatas. E hoje, será que nós estamos conhecendo os nossos irmãos verdadeiramente? Será que se uma pessoa escrever uma carta para você e não se identificar, você sabe que é ela? Olha que interessante. Então é importante que nós venhamos compreender este ponto. O motivo da carta. Eles já haviam crido nas boas novas e não era necessário agradar às suas vidas. Ou melhor, e não era necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus por ocasião da sua saída do Egito. Muitas vezes, quando se fala da lei de Moisés, não é que ela é ineficaz em tudo, ela é ineficaz no intuito da salvação. Mas é importante que nós conheçamos para realmente praticar a lei. Por que isso parece ser contraditório? Parece, mas não é. A lei, você não pratica a lei para ser salvo. Mas se você é uma pessoa salva, você pratica a lei. Agora, existem algumas leis, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existem algumas leis que era para o tempo bíblico, que não é mais aplicada hoje. Não dá para ser aplicada hoje. Então, observe que este era o grande motivo da carta, porque não era necessário agregar às suas vidas nenhum elemento da lei que Deus havia dado aos judeus. Então, observe que lá no livro de Atos mesmo, fala sobre ali a casa de Cornélio, que o Espírito Santo foi derramado ali. E como seria o Espírito Santo derramado entre os gentios, uma vez que eles não observam a lei? Porque não precisa da lei para ser salvo. E o Espírito Santo só é derramado para aquela pessoa que é salva. Nunca acontecerá do Espírito Santo ser derramado na vida de uma pessoa que não é salva. De maneira nenhuma. O Espírito Santo, como o nome já diz, ele é santo, então ele requer santidade. Então, quando uma pessoa não aceita Cristo como Salvador, essa pessoa não tem uma vida santa. Ela pode até ter uma boa conduta, ter até um caráter cristão, mas ela não é santa. Por quê? Porque ela não aceitou a Cristo como Salvador, então ela não é justificada. Uma vez que ela não é justificada, ela não receberá o batismo com o Espírito Santo. Isso não quer dizer, também, tem um outro ponto aqui, então quer dizer que só as pessoas justificadas que recebem o batismo com o Espírito Santo? Não é bem assim também. Existem alguns casos, por exemplo, que parece que se uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não é justificada. Não é isso. É porque bom deixar claro que nem todas as pessoas que são justificadas receberão o batismo com o Espírito Santo. Por uma razão ou outra, não dá para bater o martelo sobre isso. Mas, exclusivamente, o Espírito Santo só será derramado para a pessoa que é salva. Então aqui fica claro, né, o motivo da carta, fica claro que verdadeiramente não era necessário agregar ali aos gentios a questão da lei. A saudação paulina. Paulo, apóstolo não da parte dos homens. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era
conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Aí você vai perguntar, mas o autor, qual a importância do autor? Bom, se você for observar, quando você pega um livro, por exemplo, a primeira coisa que você vê, ou uma das primeiras coisas que você vê, é observar quem escreveu o livro. A carta aqui seria um livro, né, se fosse o caso, né? Observe que a importância de quem escreveu. Por exemplo, se você for ler um texto e se tiver escrito lá William Shakespeare, você vai dar uma ênfase maior, né? Você vai, olha, Shakespeare que escreveu isso, olha que interessante. Não conhecia a obra dele. Por que eu digo Shakespeare? Porque dos grandes nomes, Shakespeare talvez seja o nome mais dos escritores o mais comum, conhecido entre tanto cristãos como não cristãos. Por isso estou dando uma ideia aqui de Shakespeare. Então, a importância do autor. Agora eu quero te chamar a atenção para um outro ponto, que é justamente sobre a questão de que eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta, pela forma dele falar, pela forma dele se expressar. A questão é, Jesus ele disse lá em Mateus 12:37, que aquele que fala, a forma de falar, condena ou justifica. Mateus também 26:73 falará alguma coisa também sobre Pedro. Olha, a tua forma de falar te denuncia. Ou seja, diz que você realmente é um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos de Cristo, um dos discípulos de Jesus. A tua forma de falar. A minha pergunta para você, jovem, é a seguinte: a sua forma de falar, a sua forma de escrever, independente do que você está escrevendo lá nas redes sociais, nas mensagens instantâneas, né, nos aplicativos de mensagem instantânea, a forma com que você fala, onde você está envolvido na sociedade, na escola, faculdade ou no trabalho, te identificam como um cristão? As pessoas conseguem saber quem você é pelo aquilo que você escreve? Pelo aquilo que você fala? Isso eu acredito que seja uma questão muito importante para que as pessoas vejam que as coisas são que você fala da parte de Deus e não da parte dos homens. É importante você saber ter a essência no falar. Falar como cristão, agir como um cristão, escrever como um cristão. Isso é extremamente importante. Então a minha pergunta é essa, você não precisa responder, mas apenas para você refletir. A forma com que você está escrevendo no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, está realmente identificando que você é uma pessoa da parte de Deus? Da parte de Jesus e Deus Pai. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu quero te falar a respeito de uma questão que não se fala muito hoje na igreja, que fala sobre o apostolado. Muitas pessoas hoje falam sobre, eu sou apóstolo, e tem um monte de apóstolo por aí, né? No entanto, o apóstolo Paulo foi o último apóstolo. Por que ele foi o último? Para que, qual a importância, né? O que precisava ser, o que se precisa para ser apóstolo? Uma das coisas que precisa para ser apóstolo é ter visto Jesus na terra, ter andado com Jesus, ter conhecido Jesus pessoalmente. Isso é o ponto principal. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu para ele por último. Então, Paulo foi o último apóstolo. Não existe mais apóstolo depois dele. Houve pelo menos uns 17 apóstolos, né? Pelo menos uns 17. Barnabé, inclusive, era um dos apóstolos de Jesus. Então, observe que da parte de Deus, o apostolado acabou nesse sentido. Podemos até dizer que espiritualmente somos apóstolos do Senhor, porque nós somos enviados do Senhor. Espiritualmente falando, podemos dizer assim. Mas eu nunca vi Jesus na terra, você certamente também não. Então, da forma literal, não há mais apóstolo, porque Jesus foi para o céu, então não tem como mais ver ele na terra. Então é importante observar que não existe mais apóstolos. O apóstolo Paulo, nesse caso aqui, foi o último. Os irmãos que estão comigo.
Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Fazer a obra sozinho. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Existe algum trabalho específico que pode ser que você faça sozinho. É possível. Uma questão ou outra. Mas ainda assim, esse mérito não é seu. Sabe por quê? Porque se você fez, alguém te colocou para fazer. O Espírito Santo tocou no coração de alguém para indicar você. Então você já não está mais sozinho. Você está ali porque indicação de alguém. Se não foi alguém que te indicou, foi o Senhor. Então você não está sozinho. Então é importante que nós venhamos realmente reconhecer as pessoas que nos colocam para fazer alguma tarefa. Olha, hoje eu estou aqui, graças a Deus, em primeiro lugar, porque João 15,5 nos diz que o Senhor Jesus nos diz que sem mim nada podereis fazer. Então, primeiramente, a Cristo, que me concedeu a oportunidade, e segundo, porque o irmão ou a irmã me indicou para estar aqui pelo Espírito Santo. E quando você está ali fazendo com alguém, ó, estou aqui com mais alguém, estou com essa pessoa, com aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem, esse adolescente, aquela criança, está comigo. Por quê? Porque dentro do Evangelho, nós não somos rivais, nós não somos adversários, nós não somos inimigos uns dos outros, nós não temos nenhuma concorrência entre nós, não existe concorrência dentro do cristianismo, nós somos cooperadores da obra, cooperadores do reino. Então é importante que você verdadeiramente, quando você estiver fazendo algo para o Senhor, você sempre dê mérito às pessoas que estão juntamente com você. Mérito no sentido de reconhecimento, porque toda honra, glória, louvor e adoração pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da galáxia. E aqui que entra aquela pergunta que eu te fiz. Qual é a capital da Turquia? Você lembra? Ou você sabe? Bom, se você disse Istambul, você está completamente equivocado. A capital da Turquia não é Istambul. Olha que interessante. Os destinatários eram pessoas, irmãos das igrejas da Galácia. A Galácia, ela na verdade é hoje a região central da Turquia. E a capital antiga da Galácia, que no caso seria Ancira, é hoje Ankara, capital da Turquia. Então Ankara é a capital da Turquia. Então Ankara seria hoje a Galácia. De uma forma direta, né? De uma forma direta. Então observe que nós estamos então falando de uma região que outrora era chamada de Galácia, hoje pode ser chamada de Ankara, que é a capital da Turquia. Mas na verdade a Galácia ela é mais ali a região central da Turquia, que deve ali bater ali bem no caso de Ankara mesmo. Então podemos realmente afirmar que a Galácia era ou é a Ankara, a capital da Turquia. Por que eu quero dizer isso para você? Porque a carta aos Gálatas não era uma carta direcionada a uma igreja local. Era destinada a todas as igrejas da região da Galácia. Ou seja, Paulo estava escrevendo para trazer para hoje, né? Para todas as igrejas que estão em Ankara, na Turquia. Então essa aqui é a dinâmica. Então é isso que Turquia tem a ver com a aula de hoje. Mensagem para os nossos dias: a importância da liberdade. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. Você hoje é uma pessoa livre. Observe que lá em João 8, 36, vai nos falar acerca deste negócio, não? João 8... Não é João 8, não. Deve ser João 6. João 6... 8... João 8, 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a nossa verdade.
Então observe que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então João 8,32 e 36. O que é liberdade? Liberdade é o direito que você tem de fazer o que você quiser e ir para onde você quiser. Você, quando vai para a escola bíblica dominical, você escolhe a sua roupa. Hoje eu vou com essa roupa aqui. Então eu vou com essa roupa para a escola. Você escolheu. Por que você escolheu ir para aquela roupa? Porque você tem liberdade para fazer o que você quiser. Agora, a liberdade também traz responsabilidade. Quando você, até mesmo na sua roupa, você será julgado. As pessoas vão observar você, olha como aquele jovem, aquela jovem se veste. Ou se veste bem ou se veste mal. Agora, existe a questão de se vestir. Eu vou até trazer aqui uma questão que não vem muito ao caso aqui, mas só já está falando de veste. O que é se vestir bem? Se vestir bem, uma vez uma jovem me perguntou o que é se vestir bem. Eu disse para ela o seguinte: olha, se vestir bem é se vestir para ocasião. Aí eu dei um exemplo para ela. Por exemplo, imagina que você vai num luau, numa praia. Uma amiga sua te chama, a sua melhor amiga te chama para ir para um luau. Então você vai com a sua roupa casual, a sua roupa que você se veste, a sua roupa normal. Agora imagine que essa mesma pessoa te chama para a mesma praia para ir para um casamento, né? O casamento dela. E você será a madrinha dela no casamento. Como é que você vai? Então você vai com roupa de madrinha. Mas observe que você está no mesmo lugar, com a mesma pessoa, mas a ocasião é diferente. Então se vestir bem é se vestir para ocasião. Mas aqui para nós aqui trazer aqui a questão da liberdade. O que é liberdade? A liberdade é você ter a liberdade de ter comunhão com Deus e acesso livre a Ele. Você não precisa dar satisfação a alguém, porque você vai vai entrar na presença de Deus. Você não precisa se justificar, você não precisa fazer isso ou fazer aquilo, você não depende da lei. Né? Eu preciso ver o que a lei me diz a respeito de entrar na presença de Deus. Você não precisa, você tem liberdade, você vai a hora que você quiser. Você entra na presença de Deus na hora que você quiser, na hora que você bem entender. Por quê? Porque você tem liberdade. E ter liberdade, tanto na presença de Deus, como na nossa vida, não tem nada que pague. Nada. Nós nascemos para sermos livres. Livres de todas as amarras do sistema, por exemplo, de tudo. Entretanto, existem outras questões, por exemplo, a questão de governo, por exemplo, mas não vem aqui o nosso caso. Mas a liberdade. Você nasceu para ser livre. Você é uma pessoa livre. Então você vai para a escola bíblica dominical, você pode chegar lá às 9 horas ou às 11 horas. Você tem liberdade para chegar a hora que você quiser. Isso é liberdade. É claro que você, como um bom aluno, uma boa aluna da escola, você sempre chega cedo, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, quando fala da liberdade cristã, de um modo geral, a base é: eu entro na presença de Deus e tenho acesso à presença dele a hora que eu quiser. Nossa salvação não depende de nossas obras. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus ou o perdão dos pecados. A lei, ela não serve para salvar e também não serve para perdoar pecados. A nossa salvação não depende de nossas obras. Independente do que eu faça, isso não será suficiente para eu ser salvo. Independente do que eu faça. Eu acabei com a fome no mundo, mas se eu não aceitar a Cristo como Salvador, não tem como ter salvação. A única forma de salvação é na pessoa de Jesus. E a lei também, ela não serve para perdoar pecados. Se alguém comete pecado, precisa ter o perdão do Senhor Jesus e da pessoa a qual ele ofendeu, ou com quem ele pecou, né? Agora, há pecados que nós pecamos somente contra o Senhor. Então, veja que observe o pecado em si, o pecado de modo geral, ele sempre vai fazer o quê? Ofende a santidade de Deus. E é importante, jovem, você saber esse ponto aqui. O Senhor, ele é amor, Deus é amor. Não há nada que traduza melhor amor do que Deus. Deus é amor, não há nada que supere isso. Agora, existe uma qualidade no Senhor, um atributo de Deus, melhor dizendo, né, que seria mais colocado, né? Melhor colocado, um atributo de Deus que é superior ao amor de Deus, e que é a sua santidade. A santidade de Deus é maior do que o amor de Deus. Aí você vai falar, não é possível. Por quê? Eu vou te dizer. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aí, vemos lá em João 3,16, é o coração da Bíblia. Ok. Ficou claro? Ficou claro. Ok.
Mas se Deus ama o mundo, por que as pessoas padecem para a perdição eterna? Porque pecaram. O pecado fere a santidade de Deus. Mesmo Deus amando uma pessoa, ela permitirá que essa pessoa vá para a eternidade sem Deus, sem salvação. Porque se o amor de Deus fosse superior à santidade, ainda que a pessoa pecasse, essa pessoa se salvaria, seria salvo. Por quê? Porque o amor de Deus excede a santidade, o que não é o caso. A santidade de Deus é maior, sobressai ao amor de Deus. Contudo que o amor de Deus é infinito, né? Pode parecer estranho, né, dizer, qualificar assim o amor. Se o amor é infinito, ele não tem fim, mas a santidade ainda é maior. A santidade de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, nos fala o quê? Uma vez que aquele que te chamou é santo, sede santo porque eu sou santo. Então o Senhor requer de nós santidade. Então, também lá em Salmos 90 também vai falar sobre a santificação, convém à casa de Deus. Então a salvação, a santidade, elas estão intimamente ligadas. Mais uma vez, a lei ela é completamente ineficaz no que diz respeito, no que diz tocante à salvação. E a nossa obra também, ela não consegue nos perdoar de pecado. Então, o que nós temos que fazer? Evitar o pecado. E a juventude, por exemplo, hoje, então, só misericórdia. Só Jesus. Nunca tivemos uma juventude tão atacada pelo adversário como temos hoje. É uma infinidade de situações, uma infinidade de oportunidades, é uma infinidade de prazeres que parece que não acaba nunca. E claro, o jovem acaba sendo atraído por essas coisas. Agora, a Bíblia também diz lá em 1 João 2,14, jovens, sois fortes porque já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Então, isso significa que se você estiver na palavra, você não cairá em pecado, porque você vai resistir o diabo na fé. Então, a nossa salvação ela é ofertada por Deus em Jesus e é Ele quem perdoa os nossos pecados. Os judaizantes. Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e é suficiente para a nossa salvação. Então observe que nada preciso fazer além de aceitar a Cristo como Salvador. Por quê? Porque o seu sacrifício ele é único, ele é perfeito e é suficiente. Não precisa de fazer absolutamente mais nada. Mais nada. Quantas pessoas hoje falam, né? Olha, você aceita Cristo como Salvador e tem que ler esse livro aqui, você tem que dar dízimo, além de aceitar a Cristo como Salvador, você tem que colocar esse copo d'água em cima da televisão. Hoje, né? Nem daria, né? Com essa televisão de plasma aí nem dá mais, né? Televisão de LED, entre outros. Você precisa fazer isso, você precisa pegar uma pedrinha lá de Israel, você precisa pegar a água do Rio Jordão. Não, precisa nada. Isso aí, nem de Deus esse negócio. Por quê? Porque se eu vou lá em Israel e pego uma pedrinha lá, para derrubar o gigante, eu vou botar minha fé na pedra. Eu vou vencer o gigante pelo poder que está na pedra. Que poder que uma pedra tem? Então isso é crendice. Isso é crendice. Isso aí não tem nada de Deus. E quantas vezes nós vemos pessoas, olha, eu vou em Israel, vou levar esse azeite, vou consagrar esse azeite lá no Monte das Oliveiras. Para mim continua sendo azeite da mesma forma. A santificação não está em aparatos, não está em questões que vêm de Israel, não está em questões disso, daquilo que eu faço. A santificação está unicamente em apartar do pecado, se afastar do pecado. Se você se afasta do pecado, você é uma pessoa santa. Você está no caminho certo. E é difícil se desviar? Claro que é difícil. E é por isso que o Senhor Jesus te chamou, porque Ele sabe da sua força, da sua vontade, do seu coração principalmente. Que nós vamos ver lá em Apocalipse 3,8, né? Visto que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Importante não é ter força. Importante é não negar o nome. Em Jeremias 9, 23, 24 e 25 nos diz que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então, quando nós temos isso no nosso coração, eu sou fraco, mas não nego a Cristo. Eu
eu tenho força, mas a minha força é o Senhor. O Senhor é mais forte do que eu. Quando nós colocamos isso nas mãos do Senhor, as coisas mudam, né? As coisas mudam completamente. Portanto, nós não precisamos de demonstrar que eu estou com uma pedra lá de Israel, a água lá do Rio Jordão, para dizer que aquilo ali é uma santificação, ou que eu vou pegar uma bandeira de Israel e estender na igreja para dizer que o Deus de Israel está ali. Não preciso de nada disso. Nada disso atrai a glória do Senhor. O que atrai a glória do Senhor? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Depois que Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Quando nós oramos, nós atraímos a glória do Senhor. Quando nós oramos com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, aí sim a glória do Senhor vem. Porque a grande verdade é que a santidade, ela é como um perfume. Uma pessoa, quando chega perto de você, a pessoa não precisa falar para você que está perfumada. Você sabe por quê? Porque você sente o perfume. A santidade é a mesma coisa. Deus sente a santidade. As pessoas sentem, as pessoas percebem. Não precisa você falar que você é santo. As pessoas veem, as pessoas percebem. Então a santidade é como um perfume para Deus. À medida que você se santifica, você chega suave às narinas do Senhor. Você é agradável ao Senhor. E lá em Números, capítulo 14, versículo 8, nos diz, né? Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar o que? Aquela terra prometida. Então, como é que você faz para o Senhor se agradar de você? Viva uma vida de santificação. Conclusão. Os Gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Sim, nós temos a graça. E o que é graça? Favor imerecido. É um presente que nós não merecemos. E só para te lembrar, a diferença de graça e misericórdia. Graça é um favor imerecido. É um presente que eu recebo que eu não mereço. Eu não mereço receber aquele presente porque eu sou um péssimo filho, por exemplo. Então eu não mereço ganhar um presente, mas ainda assim eu recebo. Isso é graça. O que é misericórdia? Misericórdia é quando eu faço algo, porque eu sou um filho ruim, eu faço algo ruim, eu mereço um castigo por aquilo que eu fiz de errado, e esse castigo não é aplicado. Isso é misericórdia. Então misericórdia é o castigo merecido que não é aplicado. Hora da revisão. Número 1, o apóstolo Paulo. Número 2, a carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. Número 3, Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Número 4, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus, Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Número 5, essa liberdade é a certeza de que somos salvos pela fé em Jesus. Então, vemos aqui o início desse trimestre da classe de jovens, né? Gálatas, a carta da liberdade cristã. Se você gostou da aula de hoje, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Aproveita, deixa o seu like também, o seu comentário. E se você não gostou também, por favor, deixa o seu dislike, que também é tão importante quanto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você ficou comigo por aqui até agora e não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo sobre as classes de jovens, você ser notificado, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz, é um prazer ter você por aqui. Tchau!